Você já percebeu como algumas pessoas realizam seus sonhos enquanto outras passam anos apenas planejando? A diferença nem sempre está no talento, nem na inteligência. Muitas vezes, a diferença está em algo muito mais silencioso: a capacidade de agir antes de ter todas as respostas. Vivemos numa época que glorifica o pensamento. Somos incentivados a analisar, calcular, prever riscos e buscar a decisão perfeita. Mas existe uma armadilha escondida nisso tudo. Uma armadilha tão comum que milhões de pessoas passam a vida inteira presas nela sem perceber. E se eu te dissesse que pensar demais pode ser exatamente o motivo pelo qual você não sai do lugar? Imagine alguém parado diante de uma estrada. Ela quer caminhar. Ela sabe para onde deseja ir. Mas antes do primeiro passo, decide analisar todos os caminhos possíveis. Depois, tenta prever todos os obstáculos. Em seguida, pesquisa todas as alternativas. Então compara cada cenário imaginável. Horas passam, dias passam, anos passam, e ela continua exatamente no mesmo lugar. É isso que acontece quando o pensamento deixa de ser uma ferramenta e se transforma em uma prisão. A mente humana foi criada para resolver problemas, mas ela não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginado. Quando você pensa excessivamente sobre uma decisão, seu cérebro começa a criar cenários hipotéticos infinitos. E se eu falhar? E se não der certo? E se eu me arrepender? Sem perceber, você entra em um ciclo onde cada pensamento gera mais dúvidas e cada dúvida gera ainda mais pensamentos. O resultado é a paralisia. O curioso é que a ação produz clareza, enquanto o excesso de reflexão produz confusão. Pense nas maiores decisões da sua vida. Provavelmente, nenhuma delas veio acompanhada de garantias absolutas. Você nunca teve certeza completa sobre o emprego que aceitou, a cidade para onde mudou ou a pessoa por quem se apaixonou. A verdade é desconfortável, mas libertadora. A vida não entrega respostas antes da ação. Ela entrega respostas depois. Muitas pessoas acreditam que precisam de confiança para agir, mas acontece exatamente o contrário. A confiança surge porque você age. O primeiro passo nunca é confortável, nunca será perfeito, mas ele possui um poder que nenhum pensamento consegue alcançar. Ele transforma possibilidades em realidade. Enquanto você pensa sobre abrir um negócio, ele existe apenas na sua imaginação. Enquanto pensa sobre escrever um livro, ele continua invisível. Enquanto pensa sobre mudar sua vida permanece igual. Pensamentos não constroem pontes, ações constroem. Existe uma frase poderosa que diz: você não pode dirigir um carro estacionado. E ela resume uma das maiores verdades da existência. O movimento corrige a rota. A experiência gera aprendizado. O erro revela o caminho. Mas nada disso acontece enquanto você permanece imóvel. Talvez o maior custo de pensar demais não seja o tempo perdido. Talvez seja a vida que deixa de ser vivida. Porque cada oportunidade adiada, cada sonho excessivamente analisado e cada decisão eternamente postergada representam versões de você mesmo que nunca chegaram a existir. A pergunta não é se você está pronto. A pergunta é: quanto da sua vida está sendo consumido tentando alcançar uma certeza que nunca virá? No final, aqueles que transformam suas vidas raramente são os que sabiam exatamente o que fazer. São os que aceitaram caminhar mesmo sem saber. Porque o progresso não pertence aos que pensam mais. Pertence aos que, apesar do medo, decidem dar o próximo passo.